Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre os primórdios da matemática grega, a geometria dos números na escola pitagórica. Pitágoras nasceu na ilha de Samos e viveu de 570 a 490 antes da Era Comum. Quando jovem, visitou o Egito, a Índia e a Mesopotâmia. Em Crotona, fundou a famosa escola pitagórica, centro de estudo de filosofia, matemática e ciências naturais. Na história da matemática, há controvérsias sobre onde nasceu a ciência da aritmética. Em geral, Pitágoras recebe o crédito por ter apresentado o assunto aos gregos, mas, às vezes, a origem é atribuída a outros povos. A crença da escola pitagórica levava a uma exaltação e ao estudo das propriedades dos números e da aritmética, junto com a geometria, a música e a astronomia, que constituíam as artes liberais básicas do programa dessa escola. Na Idade Média, esse grupo de matérias tornou-se conhecido como quadrivium, ao qual se acrescentava o trivium, formado pela gramática, lógica e retórica. Essas 7 artes liberais eram consideradas a base cultural necessária para a educação dos indivíduos. Vamos falar agora sobre a geometria dos números na escola pitagórica. Aos pitagóricos se deve a distinção entre números pares e ímpares. É também atribuída a eles a descoberta dos números perfeitos, amigos, deficientes e abundantes. Números perfeitos. Um número positivo n é chamado de número perfeito quando for igual à soma de todos os seus divisores positivos, exceto o divisor trivial n. Por exemplo, os divisores de 6, excluindo 6, são 1, 2 e 3. 6 é igual a 1 mais o 2 mais o 3. Assim, 6 é um número perfeito. Os divisores de 28, exceto o 28, são 1, 2, 4, 7 e 14. 28 é igual a 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14. Os divisores de 496, excluindo o 496, são 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248. A soma desses divisores é 496, ou seja, é um número perfeito. Números amigos. Dois inteiros positivos m e n são chamados de números amigos quando a soma dos divisores positivos de m, exceto o divisor trivial m, é igual a n, e a soma dos divisores positivos de n, exceto o divisor trivial n, é igual a m. Por exemplo, 284 e 220 são números amigos, porque a soma dos divisores de 220 excluindo o 220, é 284. Ao passo que a soma dos divisores de 284, excluindo o 284, é 220. Para ficar mais claro, os divisores de 220 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. A soma desses divisores vai dar 284. Os divisores de 284 são 1, 2, 4, 71, 142. A soma desses divisores vai dar 220. Por isso, eles são números amigos. Números deficientes. Um número inteiro positivo n é chamado número deficiente quando a soma de todos os seus divisores positivos, exceto o divisor trivial n, é menor do que n. Por exemplo, 14 é um número deficiente, pois a soma de todos os divisores positivos de 14
exceto o 14, é menor do que 14. 14 maior do que 7 mais 2 mais 1, que são os divisores de 14. Números abundantes. Um inteiro positivo n é chamado de número abundante quando a soma de todos os seus divisores positivos, exceto o divisor trivial n, é maior do que n. Por exemplo, 12 é um número abundante, pois a soma de todos os divisores positivos de 12, exceto 12, é maior do que 12. 12 menor do que 6 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, que são os divisores de 12. Agora vamos falar um pouco sobre os números figurados. Os números figurados tiveram origem com os membros mais antigos da escola pitagórica. Esses números, que expressam os números de seixos, pontos, em certas configurações geométricas, representam um elo de ligação entre a geometria e a aritmética. Os números figurados são triangulares, quadrados, pentagonais, hexagonais, etc. Um número triangular é um número natural que pode ser representado na forma de um triângulo equilátero. Denomina-se número triangular todo número natural que é soma de termos consecutivos da progressão aritmética 1, 2, 3, 4, 5, reticência, n. Começando com o primeiro termo, 1. Os primeiros números triangulares são 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. Eles são obtidos da seguinte forma. Primeiro termo 1, 1 mais 2, 3. 1 mais 2 mais 3, 6. 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. E assim sucessivamente. De modo geral, sendo n natural, o número triangular t de n é dado por P de n é igual a 1 mais 2 mais 3 mais 4 reticências mais n, que é igual a essa relação. N que multiplica n mais 1 dividido por 2. Já um número quadrado é um número natural que pode ser representado na forma de quadrado. Denomina-se número quadrado todo número natural que é soma de termos consecutivos da progressão aritmética 1, 3, 5, 7, 9, reticências, e o termo geral, 2n menos 1, começando com o primeiro termo, 1. Os primeiros números quadrados são 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Eles são obtidos da seguinte forma. O primeiro termo, 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 7, 16. E assim sucessivamente. De modo geral, sendo n natural, o número quadrado q de n é dado por q de n é igual a 1 mais 3 mais 5 mais 7 reticências 2n menos 1 igual a n ao quadrado. Esta fórmula, ela estabelece os números quadrados. Para n igual a 1, nós temos o 1. Para n igual a 2, nós temos o 4. Para n igual a 3, nós temos o 9 e assim sucessivamente. Já um número pentagonal é um número natural que pode ser representado na forma de pentágono. Denomina-se número pentagonal todo número natural que é soma de termos consecutivos da progressão aritmética 1, 4, 7, 10, 13, reticências e 3n menos 2, começando com o primeiro termo 1. Os primeiros números pentagonais são 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70. Eles são obtidos da seguinte forma. Primeiro termo 1, 1 mais 4, 5, 5 mais 7, 12, 12 mais 10, 22, e assim sucessivamente. De modo geral, sendo n natural, o número pentagonal P de n é dado por P de n é igual
A1, mais 4, mais 7, mais 10, reticências, mais 3n menos 2, igual a n que multiplica 3n menos 1 dividido por 2. Esta relação, ela estabelece os números pentagonais. Para n igual a 1, nós temos o 1. Para n igual a 2, nós temos o 5. Para n igual a 3, nós temos o 12, e assim sucessivamente. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, vamos falar dos problemas clássicos da matemática grega. Um abraço, até lá!